morador de rua e o bilionário são parecidíssimos. Marcelo, por que você é tão simples? Não é sobre quem você é sobre a coroa que você carrega. Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Rogério Valentim. E eu me chamo Everton Rosa. E eu sou Marcelo Germano. Meu, que legal, né? Hoje nesse episódio aqui, a gente tem essa fera que é o Everton mesmo, Rosa. Meu, foi um prazer, antes de tudo, foi um prazer te conhecer. O bate-papo do almoço e aqui, pré-gravação, já foi maravilhoso. Imagino que tem por vir aqui. Então, gente, para vocês conhecerem também o Everton Rosa, para quem não conhece, o Everton Rosa é empreendedor, escritor, mentor e fotógrafo. Ó. Então, ele é cofundador da Oceano Fiscal e criador do MySelf Club, que é uma consultoria de posicionamento de marca para empresários e as suas marcas. Além disso, o Everton também é autor de mais de 5 livros, ou são 5 livros no total? São 5 livros, 4 para a área da imagem e o último onde eu mostro como faz para construir um negócio de sucesso. Muito bem, que é o Do Zero ao Infinito, as lições que eu aprendi fotografando bilionários. Foram mais de 1.000. Bilionários Mais com de 1.000 B de bola. bilionários. Entre milionários e bilionários. Nos últimos anos, mais bilionários, tanto no Brasil como no resto do mundo. Que legal. Que legal. E- Vender para eles é diferente de entrevistar eles, viu? Que legal. É mesmo? Eles só compram o que há de melhor, né? Aí é mais fácil vender para eles. Se for o melhor, sim. É necessário estar dentro da configuração que ele entende como sendo o melhor, sendo o melhor serviço, o melhor produto. Quero Muito bom. aprender mais sobre isso. As referências de alguém definem aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Então, eu dediquei 25 anos para entender a referência desse meu cliente. E ficou craque nisso. Deu certo, funcionou. Que legal. Eu tenho uma pergunta que Vamos lá. ela Vamos vai lá. surgir aqui. Mas deixa eu contar o que o Everton vai fazer fazer hoje aqui. Ó. O que o Everton prometeu pra gente aqui. Eu tenho certeza que ele vai entregar. Comandante, então antes da gente começar aqui, se você já acompanha a gente, quero convidar você também a entrar no nosso site. Lá você vai ter mais alguns conteúdos sobre domínio pessoal, cultura, liderança, gestão. Então, entra no nosso site, visita o nosso site, veja o conteúdo que tem lá. E hoje, o que o Everton vai fazer aqui? Ele vai contar como que você pode transformar a sua imagem em posicionamento e valorizar o teu negócio e abrindo portas para o mundo dos negócios. Certo? Abrindo Vamos portas juntar. certas. Você falou para mim, né? Imagem pessoal com a imagem da empresa e fomentar isso e gerar valor através desse processo. O posicionamento do dono, a cultura do dono, né, a serviço do posicionamento da marca da empresa e da cultura dessa empresa e dos seus colaboradores. Maravilha. Meu fã, por que você trouxe? É até retórica essa pergunta, né? Não precisa responder, mas se você quiser, responde. Por que Legal. você decidiu trazer o Everton? Eu conheci o Everton logo quando eu iniciei no marketing digital. O Pedro Superti tinha me convidado para ir num evento que ele fez e o Everton Rosa era um dos palestrantes. Né? Então eu vi a palestra dele lá. E depois eu tive a oportunidade de conversar com ele num evento da Carol Calaça. Verdade. Verdade, 2018. Foi antes da pandemia. Mas eu te conheci antes disso. Né? Bem antes disso. E aí na Carol Calaça a gente bateu um papo. O Everton já trabalhou para a galera do marketing digital. Pedro Superti, diversos nomes, grandes nomes do marketing digital. O Everton Rosa fez o trabalho de imagem com essas pessoas. E aí, esse ano, a gente teve a oportunidade, no evento do Daniel Scott, a gente teve a oportunidade de ficar um bom tempo batendo papo. Eu falei, cara, vamos gravar isso daí e vamos trazer, vamos desbloquear, né? Se a gente conversar o que conversou lá, já... Eu aprendi muito contigo. A gente ficou pelo menos umas 3 horas no trânsito. No trânsito. Isso. Conversando muito. Que legal. E aí eu trouxe ele aqui para falar disso, né? Porque, o Everton, olha o que acaba acontecendo. Muitos empresários... Porque, por exemplo, eu olho o nome de grandes empresários e é difícil desvincular uma grande marca de um grande empresário. Então, por exemplo, se eu pensar... Ele não é mais... Não está mais nessa marca, mas eu não consigo desvincular o nome. Então, quando eu penso no Grupo Pão de Açúcar, eu penso no Abílio Diniz. Uhum. Né? 2 nomes muito, muito fortes. Mesmo ele não estando mais no Pão de Açúcar, eu não consigo desvincular isso. Quando eu penso na Apple, eu penso no Steve Jobs.
Quando eu penso na Disney, eu penso no Walt Disney. Se eu falar da Amazon, eu vou pensar no Jeff Bezos. Se eu falar da Meta ou Facebook, eu vou pensar no Mark Zuckerberg. Fotografia irmã dele, a Randy Zuckerberg. Do Zuckerberg. Que legal, que legal. Lembra da Tesla? Lembro da Tesla, eu lembro do Elon Musk. Você fotografou o Elon Musk também? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Mas vai fotografar? Penso que sim. Talvez sim, que legal. E aí o que acontece? Eu vejo hoje os empresários, ainda mais com o negócio das redes sociais, muitas vezes eles não querem se expor, eles não querem aparecer e talvez eles estejam deixando dinheiro na mesa porque ele não vincula uma marca pessoal forte com uma marca empresarial forte. Eu acho que as duas coisas andam juntos. É isso mesmo? Como que é? Eu vejo que muitos não querem aparecer porque aqueles que aparecem, principalmente em empresas do interior, da onde eu venho, as aparências enganam, né? As pessoas falam, pô, as aparências enganam. Então, tem muita gente que fez negócio, enganou pessoas e que tinha uma panca, tinha uma presença. Isso não é posicionamento, isso é picaretagem. Existem pessoas que possuem um conteúdo, possuem uma história, possuem algo que o mundo precisa e elas estão escondidas. Por quê? Porque viram em algum momento alguém que não era aparentar ser. Então, eu vejo que muitos se escondem para não serem comparados aos picaretas, aqueles que entram, né, dentro de um nicho, dentro de uma região, muitas vezes, e enganam. Fazem um auê, aparecem, né? Mas eu trabalhei numa loja de imóveis quando eu tinha 16 anos e quando eu tinha 17 eu trabalhei num banco e lá eu aprendi, né? Saber quem pode, quem não pode, quem tem, quem não tem, quem aparenta e não é. Então eu aprendi logo cedo reconhecer quem de fato paga seus boletos em dia e quem não paga, principalmente trabalhando na cobrança do banco. Logo cedo eu aprendi posicionamento, antes dos meus 18 anos. Isso é importante. É. E você acha que isso causa crenças? Quando a pessoa não quer ser confundida, não quer, né? não, o meu negócio funciona sem eu aparecer. Até porque eu prefiro que o meu negócio funcione sem a minha presença. É essa a ideia que eu ouço muito, principalmente daqueles que dizem eu não preciso de posicionamento. Mas posicionamento não é marketing pessoal. Posicionamento é aquilo que tu é e aquilo que tu não é. E o posicionamento 4.0 que eu trabalho envolve exatamente aquilo que o ser humano é, mais separado daquilo que ele não é. Quanto mais posicionado alguém está, mais sucesso, mais êxito, mais negócios, independente do Instagram. Tem gente que pensa que posicionamento é estar no Instagram. Não, o Instagram é um meio, não é um posicionamento. Não precisa nem ter Instagram, não precisa nem ter rede social. Você pode se posicionar para os seus funcionários, para a sua família, para os seus filhos, para o seu bairro, para a sua cidade, para o nicho que você trabalha, aonde é que qual é o universo que você transita, onde você tem um nível de importância. Posicionamento é aquilo que nós lembramos, é aquilo que fica na nossa mente, né, de alguém ou de uma marca. Pô, que interessante isso, né? No livro Posicionamento ele fala que a gente tem que ocupar um espaço na mente das pessoas, né? Isso. Ele define isso como posicionamento, né? Posicionamento, tu quer ver uma coisa, ó? Como é que a gente explica automóvel antes do automóvel existir? Como é que alguém explica o que é um automóvel antes dele existir? Você vai lançar o primeiro, né? Henry Ford está lançando o primeiro automóvel. Só que o automóvel ainda não existe. Como é que ele explica? Uma carruagem que anda a motor? Não, uma carruagem sem cavalos. Então, quando não existe, você explica o que não é. Quando existe, você explica o que é. Então, quando você fala, eu sou isso ou eu não sou isso. Então, esse estudo, para criar um segmento novo ou para se estabelecer dentro de um segmento, se o segmento é novo, a gente conta o que não é. Se o segmento já existe, a gente diz o que é. Legal. Comandante, eu não sei você aqui, mas eu fui obrigado, obrigado a parar para escrever para não perder o raciocínio. Rogério, você é casado ou solteiro? Casado. Isso é posicionamento, sabia? Ah, é? Isso é claro, casado, você não demorou para me responder. Isso, pergunta para alguém, casado ou solteiro? E essa pessoa diz, então, deixa eu te explicar, não é posicionamento. Tudo que é confuso não prospera.
Pô, perfeito, cara. Posicionamento é tirar a confusão. Não, nós vamos ter que ir no pause aqui. Mas o raciocínio do cara é rápido. Tudo que é confuso não se expande, não prospera. Entendeu? Então, o que tua empresa faz? Então, deixa eu te explicar. É confuso. Se é confuso, gasta mais com anúncios. Tem o Donald Miller, ele tem um livro que chama Story Brand. E ele fala no livro, né? Ele fala assim... Ele fala no livro, ele fala no site dele, enfim, nos conteúdos dele, ele fala assim, deixe sua mensagem clara que você vai vender mais. Né? Ele usa o termo em inglês, né? Clear your messages so customers get by. Né? Tipo, tem uma mensagem clara que as pessoas compram. Né? Posicionamento é mais ou menos isso, é dar clareza exatamente do qual é o que você faz, né? Ou quais são os valores que você representa. Isso. E os maiores caras que eu atendi na minha trajetória profissional sempre conseguiram explicar algo complexo em uma frase. Eu estava atendendo... Isso é muito louco, né? Eu estava atendendo um dos maiores empresários que eu já fotografei em toda a minha trajetória, em 2016, na Itália. Eu não posso falar quem é. A maioria dos caras gigantes a gente não pode contar quem é. E a filha dele me disse, meu pai responde sempre com uma ou duas ou três palavras, apenas qualquer mensagem. Porque quem tem posicionamento sabe investir tempo na pessoa certa e sabe também poupar o tempo da pessoa certa. Vamos explicar isso para minha esposa? Quem manda texto muito gigante tá confuso. Sabe quando alguém manda uma mensagem no WhatsApp e diz, então, tô pensando, vamos fazer. Então, aparece. Quem sabe? Talvez, enfim. Tamo aí, tamo junto. Ele não disse nada. Tem... Quando precisa explicar, dá um problema, né? E muitas vezes a gente tenta ficar explicando coisas e não tem uma mensagem clara. Everton, eu tô curioso aqui. Conta pra gente como começou essa sua trajetória, né? Como você chegou nessas pessoas, como que isso aconteceu? Fotografar milionários e bilionários brasileiros e internacionais. E como você acessou esse negócio do posicionamento? Como que você foi descobrindo isso? Conta um pouquinho desse storytelling aqui, né? Como isso aconteceu, essa jornada para a gente entender. Como você chegou nas suas metodologias? Vamos lá. Eu tenho uma teoria que se chama Conexão 5M e eu vou aplicar ela agora. Eu vou contar uma história de no máximo 2 minutos e meio e vou contar o que eu aprendi com isso no máximo em 2 minutos e meio. Eu sou filho de fotógrafos que eram operários e que se transformaram em fotógrafos para ter renda extra. Quando eu era criança, eu não queria ser fotógrafo, eu queria ser dentista, porque eu via que dentista era de uma classe social acima da classe social que eu tinha na minha casa. Mas ao decorrer aí da minha juventude, eu fui assistente do meu pai, mas eu também trabalhei vendendo frutas, bergamota no Rio Grande do Sul, ou mexerica para qualquer outra região. Trabalhei em loja, trabalhei em banco, trabalhei de ambulante em rodoviárias. E aos 19 anos eu saí do Bradesco e abri meu primeiro estúdio fotográfico. Estúdio fotográfico é uma coisa bonita. Na realidade, eu aluguei um lugar onde tinha sido uma fábrica de cachaça, uma oficina de motos, e eu fui dormir dentro. Não tinha carro, a minha câmera custava R$150, aquela história de todo, ou quase todos os brasileiros, né, que começam a empreender. E aí, então, eu pensei, o que eu vou fotografar? Mas eu quero fotografar reis. Mas não tem muito reis no mundo, né? Então eu quero fotografar presidentes. Mas eu vou fotografar o quê? Publicidade? Moda? Eu disse, nessa área tem muita gente. Qual é a área que tem poucos? Fotografia social, batizado, aniversário e casamentos. Então eu criei uma estratégia para fotografar a filha de um rei, a filha de um presidente, casando. Eu disse, nessa área, qualquer pessoa no mundo precisa de um profissional. E se eu for o melhor, eu vou atender o mundo todo. Então, com essa imagem na cabeça, eu criei uma trajetória profissional que foi da minha cidade, para a minha região, para o meu país e depois para o mundo, atendendo pessoas locais, regionais, estaduais, nacionais e depois globais. Para isso, eu precisei ter a melhor fotografia. E o que é melhor? Não só fotografia. Agora eu já começo a explicar
a mensagem da história que eu acabei de contar. O melhor é aquilo que está na referência do consumidor. Então, a mulher que consumia o meu trabalho, principalmente, eu fotografei 1000 casamentos, no Brasil e no mundo. Eu foquei na mulher. É ela que tem o sonho de casar, é ela que quer vestir um vestido de noiva, é ela que quer ser melhor que o espelho, é ela que quer ficar parecida com as modelos que estão na Vogue, que estão na Elle, que estão nas magazines. Então ela viaja ao mundo, ela consome moda, ela consome alta costura e quando casa, o serviço oferecido É sempre até então, o melhor que tem. mas na fotografia não tinha. E continua complicado. Fato é que as câmeras que gravam aqui, a Sony, foi meu último patrocinador, quando eu encerrei minha trajetória. Não existiam profissionais para atender esse nicho, o AAA, aquele que viaja o mundo e pode comprar qualquer coisa. E aí então eu me dediquei a entender. Eu morava em Sapiranga, no Rio Grande do Sul, eu saía e ia para Padre Chagas, a melhor rua de Porto Alegre. Conheço o Moinho Velho. E isso, né? Ficava tomando um cafezinho e olhando para aquelas pessoas e buscando entender como aquele mundo funcionava. Ser bom não é ser bom para o seu colega, não é ser bom para ir num congresso de fotografia ou num congresso de qualquer área. É ser o melhor para o público que compra. Alguns buscam ganhar um prêmio dentro do seu mercado. Eu sempre procurei ganhar o coração do meu cliente, do meu consumidor. Eu atendi pessoas no mundo e no Brasil e eu descobri que pessoas que podem comprar qualquer coisa compram só o melhor, e o melhor dentro da sua referência. Então, para se alcançar o êxito em qualquer área de atuação, é necessário entender qual é o padrão que está na mente do consumidor. E um nível mais alto ainda é você prever problemas que eles não sabem que existem. Né? Então, essa junção de competências, e é claro, fotografar é uma arte, mas muito mais do que uma arte, ela é uma matemática. Então eu treinei todos os dias durante 25 anos. Busquei entender o meu cliente e fazer fotografia e criar uma fotografia dentro de um universo nada propício a ficar parecido com aquela foto que está na Magazine. Fato é que quem atende a rainha me ligou e a filha do presidente também. Então tudo que eu projetei funcionou ao decorrer de 25 anos. Uau. É difícil acompanhar, não é, Rô? Pô, não dá. Simplesmente não dá para acompanhar. Quantos deu? Não deu os 2 minutos e meio, faltou um pouquinho. Contou dentro do prazo. Caramba. Que rainha que você já fotografou? Eu já fotografei muita gente. A equipe que atende a rainha falou comigo em 2014, eu não tinha agenda. A filha do presidente também não tive agenda. Minha agenda sempre era 1 ano e meio antes. Então, grandes clientes que eu projetei na minha mente me entraram em contato, mas eu acabei não atendendo por falta de agenda. E foi específico o casamento. Pô, teve uma brasileira que casou agora, gastou 30 anos, casou com um aristocrata russo, né, um magnata russo. O que sai na revista não é a realidade, o que sai no jornal nem sempre é. Uma vez eu estava em Nova York jantando com um cliente meu, e aí tinha saído na Veja, o casamento gastou X milhões. Ele olhou e deu risada nisso. Que bom que a Veja fala isso, né? Não sabe a realidade. Então, nós temos que entender que... Era muito mais ou muito menos? Bem mais. Bem mais. Aquilo que sai num veículo de comunicação não tem a ver com quem gerou a notícia. Tem a ver com quem consome a notícia. Então, o veículo de comunicação não conta uma história a não ser para o seu leitor. Então, sempre que nós tivermos acesso a algum tipo de informação a partir de um meio, o meio ele se sustenta a partir do meio e não necessariamente da verdade. Isso é importante. Principalmente nos dias É por isso que quando eu desencanei de acompanhar o raciocínio. Não sei vocês aí, a produção. É por isso que quando eu escrevi Do Zero ao Infinito, tá? Eu escrevi um livro, foi meu primeiro livro para não fotógrafos, né? Não só fotógrafos, mas para quem não trabalhava na indústria da imagem, né?
E ali eu contei o que eu aprendi com pelo menos 1.000 clientes que podem comprar o melhor. Né? E quando eu conto, por exemplo, de clientes como donos de companhia aérea, grandes estrelas, né, da televisão, por exemplo, eu cheguei a uma conclusão de que tudo é muito simples. O morador de rua e o bilionário são parecidíssimos. Vocês sabiam disso? Fala mais. Ambos sabem quem são. Quem está entre o morador de rua e o ultra super bilionário precisa de ajuda para descobrir quem é. Quando você não tem nada, você sabe quem é. Quando você tem tudo, você também sabe quem é. Agora, quando você está no intermediário... Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Por que precisa de ajuda? Porque muitas vezes ele veio de algum lugar onde diziam para ele que ele não poderia aparecer, aí então nós voltamos ao empresário que não quer aparecer. Porque em algum momento alguém disse para ele: ô menino, tá querendo se aparecer? Para com isso. Para com isso, não para de querer se aparecer. Aí cortaram ali, né, a ideia artística. Todos nós somos artistas. Todos nós olhamos no espelho. Eu escrevi uma teoria sobre as 3 versões. A versão que o ser humano pensa que é, a versão operacional que está no espelho e o marketing, aquilo que o mundo pensa sobre essa pessoa, ou sobre essa instituição chamada pessoa, porque muitos são verdadeiras instituições, porque dele surgiram empresas gigantes. Por exemplo, eu tenho uma cliente minha que eu atendi, um dos últimos anos que eu trabalhei como fotógrafo, acho que foi 2017, nós estávamos no camarim, tinha um grande evento, estávamos num camarim, e eu estava conversando com a mãe da noiva. E ela me disse: Everton, nós criamos a empresa que temos, meu marido e eu, estávamos na cozinha de casa, quando pegamos um papel e rabiscamos e criamos essa empresa, que hoje é gigante, uma das maiores do segmento. Estou aqui casando minha filha. Mas você sabia, Everton, que não tem ninguém para continuar a empresa? Nenhum filho vai continuar. Isso me deixa triste porque o meu marido é um gênio. Eu sei o dia que nós criamos essa empresa. A garra, a vontade de vencer, não chega a arrepiar. E não tem ninguém para continuar esse negócio. Eu ouvi nos bastidores aquilo que os livros não falam. E é isso que eu deixo claro. Eu não falo nomes, nunca fui paparazzi, né? Eu não exponho as pessoas, eu sempre protegi a imagem das pessoas. Eu sempre protegi a imagem das pessoas, ao invés do paparazzi que expõe a imagem das pessoas. Interessante, é um posicionamento também. Ô Everton, deixa eu te falar uma coisa, né? Minha mãe sempre falava assim, acho que a mãe do Marcelo também, a gente tem uma criação muito parecida, né? Minha mãe falava: filho, não importa o que a gente parece, o que importa é o que a gente é, né? E agora, depois de mais velho, eu falo: para abrir portas, o que a gente parece também é importante, né? E aí, quando você fala de posicionamento e tal, me vem uma mistura na cabeça, né? O que a gente parece, o que a gente é, com o posicionamento. E aí eu queria que você desmistificasse um pouco isso, se for possível, né? Como você me prometeu, eu vou te cobrar. Que você falasse um passo a passo dessa construção. Se você pudesse contar em alguns passos, eu não sei quantos passos você fala. Vamos lá. Como que é a construção do posicionamento, mas desmistificando isso, o que parece, o que é. Vamos lá. Essa história que você contou do banco. O posicionamento 4.0, ele começa com origem. Origem de originalidade. Tudo que é original, a partir do original, cria-se cópias. A partir do original é que cria-se até mesmo os produtos que são genéricos, né? Então, origem, de originalidade. Todos nós temos uma origem. Todos nós viemos de algum lugar. Todos nós temos originalidade. Basta ter coragem de visitar essa origem e extrair de lá o storytelling certo, e eu vou mostrar como é que faz isso. Tá? Então, começa com origem. Depois da origem, nós temos a bagagem,
que é aquilo que a gente já fez na vida. Tudo aquilo que já fez. Por exemplo, eu trabalhei vendendo fruta, trabalhei de assistente para o meu pai, trabalhei em loja de imóveis, trabalhei no banco, trabalhei fotografando tudo que é tipo de coisa, depois me especializei em eventos sociais, e depois disso escrevi os conteúdos, escrevi as metodologias que eu escrevo, e desde 2008 eu trabalho sendo mentor, sendo conselheiro de donos de negócio, desde 2008, já são 15 anos. Então essa é a minha bagagem, a minha origem. Sou filho de fotógrafo, sou lá de Chapecó, né? Minha mãe tem 4 filhos, meu pai tem 5, então somos em 5 irmãos, o meu irmão mais velho já faleceu. Então essa é a minha origem, e a minha bagagem, a minha história, aquilo que eu fiz, aquilo que eu entendi. Por exemplo, a partir da origem, da bagagem, eu vou ter uma mensagem. Então, a minha mensagem, uma delas é, para eu saber o que eu quero, eu preciso primeiro entender o que eu não quero. Então, eu não queria trabalhar na fábrica, porque tinha que ficar em pé 8 horas por dia. Eu sou alérgico, então o cheiro da cola de sapato me dava alergia. Então, eu sabia que aquilo não era para mim. Então, eu abri a minha empresa porque eu sabia que eu não queria ser funcionário de ninguém. Eu queria correr riscos, eu não queria segurança, eu queria crescimento. Então, a minha mensagem é o que eu extraio da minha originalidade, da minha bagagem. E aí, então... Mas aqui tem um ponto aqui que, para mim, foi um comando forte, né? Saber o que quer, saber o que não quer é tão importante quanto saber o que quer. Primeiro, pelo menos dentro da minha trajetória, primeiro eu precisei descobrir o que eu não queria. Se eu elimino o que eu não quero, só fica... Sobra o que você quer. Isso. É tipo guarda-roupa. Você tira tudo que você não gosta de usar, só aí fica aquilo que gosta. Isso. Que legal isso daí. Terceiro passo, então, mensagem, né? Preciso saber o que eu não quero. O terceiro passo é a mensagem. Mensagem. É o que eu vou extrair da minha origem, da minha bagagem, vira mensagem. E eu vou mostrar depois como extrair, tá? Só vou passar todos os pontos agora. Como extrair a mensagem. Isso, E depois da mensagem, vem aquilo que abre portas, que é a imagem. Só que de nada adianta ter imagem se você não tem originalidade, se você não tem bagagem e se você não tem mensagem. Aí, a vovó já dizia, né? As aparências enganam. Então, de nada adianta ter imagem. Quando alguém me pede, Everton, você pode fazer retratos? Não, não posso. Não faço retratos de ninguém. Eu só faço o posicionamento, que envolve o retrato também. Retrato é meio, no final das contas. O retrato é o resultado de tudo isso. Só que, por exemplo, quando eu trabalho o posicionamento de alguém, olha que doido. Eu entrevisto a pessoa antes, 1h30 de conversa, no máximo 2. Eu vou extrair a imagem. Porque eu preciso provar para ela que ela merece. Olha que louco. Eu entrego uma imagem potente que ela não está vendo no espelho, porque lá no espelho ela diz, eu não posso, eu não consigo, eu não sou isso. Então eu entrego primeiro a imagem, né? Eu vou extrair na conversa antes parte da originalidade, da origem, da bagagem, né? A mensagem eu consigo extrair pelo menos umas 2 ou 3 frases de impacto que tem a ver com a mensagem original. Aí eu crio a imagem. Então eu consigo fazer um processo que demoraria pelo menos 1 ano, eu consigo resolver isso no espaço hoje, a gente resolve isso em menos de 60 dias. Por quê? Porque eu faço a imagem e mostro que a pessoa pode assumir o papel de protagonista da sua própria história. E aí, se você entra no departamento público, não tem a foto do presidente lá? Sim. E se eu entrar na empresa, na sua, tem tua foto em todos os lugares? Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Já tem bastante foto minha. Ok? Por quê? As pessoas, elas não respeitam a sua própria imagem e a sua história. Então, logo, na comunicação também não será respeitada. Porque ela não assume, ela não se sente no direito, muitas vezes, de assumir aquele papel. Enquanto gigantes, todos que eu atendi no mundo, uma coisa é a comunicação externa, outra coisa é a comunicação interna. Tem gente que
simplesmente... Eu fotografei caras que estão na lista da Forbes, mas que você não encontra nada dele. É blindado. Mas dentro da organização, o marketing dele é maravilhoso. Por quê? O posicionamento não precisa ser externo, pode ser um posicionamento interno. Não precisa ser um posicionamento externo. O posicionamento é para o público que você quer atingir, né? Claro. Se você tem 100 executivos na sua companhia, ou 10 executivos, não importa. Quem tu é para eles? Tu é um líder admirado? Como é que você pode ser admirado se você não tem história? Ninguém admira ninguém sem saber a história desse alguém. Ninguém pensa você, só sobre você. E se é sobre, envolve história. E vem cá, tem pessoas que criam histórias que não são verídicas. Uma vez saiu uma polêmica de uma marca de sorvete, não vou falar nome, não me lembro o nome, mas mesmo se eu lembrasse, não ia falar o nome. Sim. Eles criaram uma história que não era verdade. E aí, enfim, um dia isso daí não funcionou. Funciona inventar uma história ou não? A história tem que ser verídica. Eu só trabalho com histórias verídicas. Mas eu ouvi falar dessa empresa, mas olha que interessante, né? Porque não durou, né? Eu acredito que uma empresa de sucesso tem que ter pelo menos 5 anos, né? Então, uma mentira não dura 5 anos. A gente tem casos de pessoas, de influenciadores, enfim, na internet, que apareceu como história e um dia desvendaram a história e não era nada daquilo. Enfim, deu problemas também de novo. No mercado da internet, no mercado de hoje, Tem não é muito. difícil você encontrar quem conta uma historinha, mas que... né? Tem uma coisa que eu acredito. Quem tem o que eu não tenho, sabe o que eu não sei. Então, quem não é picareta, reconhece um picareta. Né? Então, quem tem o que eu não tenho, sabe o que eu não sei. Isso mudou radicalmente o meu jogo. Por quê? O meu cliente em potencial, ele sabia sobre coisas que ele não me falava. Lá em cima, o mercado que eu atendi durante toda a minha vida, você não entrevista seu cliente. Você sente ele. Porque ele não vai falar. Vocês estão falando aqui, eu tô viajando, cara. Eu tô lembrando do almoço. Nós sentamos pra almoçar, os sócios do Everton estavam junto. Pode contar? Pode, aí, eles estão aqui. Aí eles fizeram uma panelinha ali, né? Aí o Marcelo começou a conversar numa panelinha, eu comecei a conversar com o Everton. Cara, eu tô viajando no que você tá falando aqui por conta da verdade. Eu queria que o comandante sentisse isso, porque pegou pra mim. Normalmente a pessoa fala, pô, tô te conhecendo, que legal te conhecer. Me fala, você é casado, não sei o quê. Primeira pergunta que você me fez, cara, olha... Me conta sua história. O que você fez? De onde você veio? Foi essa pergunta que você me fez. E aí eu comecei a te responder, pô, eu carregava pasta. Ah, mas você trabalhava no... Aí a gente começou um bate-papo. Pô, o cara se interessar pela história. Puta processo legal, cara. E aí você tá contando aqui, falando que da presença. Deu pra sentir você fechando o olho, prestando atenção, observando o seu comportamento quando você tava me ouvindo. Cara, que legal ver você contar isso agora aqui, ter vivido um pedacinho. E muito legal, você sente o cliente, isso é maravilhoso. Eu não preciso de treinamento para ser quem eu sou. Isso é originalidade. Quem nós somos, nós descobrimos, não criamos. A originalidade, ela não se cria. A gente vai descobrir ela. O exercício de ir lá e buscar isso. Né? Então, a imagem está a serviço do conteúdo. Imagem é design. Design, por que design existe? Design está a serviço do conteúdo. É verdade. Primeiro a gente escreve o conteúdo, depois a gente põe um design para dar um pouco de valor para aquele design, né? O propósito do design é servir o conteúdo. Então, a imagem, ela serve o conteúdo. Alguém que tem muito conteúdo e tem uma imagem ruim, está errado. Alguém que não tem conteúdo e tem... uma imagem boa também está errado. Está errado. Então, a imagem abre portas, mas é a bagagem que mantém você pelo tempo adequado dentro desse ambiente. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para você.
nesse tempo de internet, né, que eu, enfim, fazendo o trabalho que a gente faz, eu vi algumas coisas acontecerem, né? Então, hoje na internet tudo se copia, né? Tudo as pessoas acabam usando. Então, por exemplo, eu já vi casos de pessoas que, de uma maneira ou de outra, acabou fazendo o meu treinamento, mas não porque queria aprender, porque queria copiar. E aí, essas pessoas saem no mercado e contam a história que é o meu storytelling. Eu já vi pessoas, né, que saem contando história, tenta criar um posicionamento e, quando conta a história, tenta se apropriar de coisas que eu falei. Né? Eu vejo isso daí acontecendo o tempo inteiro. Mas o que mais tem não se é isso cria, daí. não fica muito tempo. Porque a lei do universo, a lei divina, ela não vai aprovar. Porque as coisas que são originais são as que permanecem. Não importa quanta tempestade tem, a originalidade permanece. Quem não é original não permanece. Não sustenta. Ninguém consegue ser treinado. Eu estava falando na viagem sobre isso. Alcance de voo. Conversar de forma despretensiosa. Isso é o propósito de um podcast. Então, o podcast é um lugar de verdade. É um lugar onde... Por que tem sucesso? Por que tem audiência? Porque a gente conversa no podcast querendo fazer o bem, não se dar bem. Né? Então, eu amo a ideia de conversar sem ter a pretensão de, olha, eu quero que o mundo ache que eu sou isso, ache que eu sou aquele outro. Cara, eu quero pessoas próximas a mim que gostem do jeito que eu sou. Então, quem eu sou? É importante saber quem é para aproximar as pessoas certas. É importante saber quem eu sou para que as pessoas certas se aproximem. Sabe quando alguém diz, cara, na minha empresa só tem incompetente? Quem contratou incompetente? Eu sempre falo que a empresa é um reflexo do dono e o liderado é um reflexo do líder, né? Então, quando o dono não sabe quem é, ele contrata um monte de gente que também não sabe quem é. Isso reflete no resultado dos negócios. Total. Então, o tamanho do dono define o tamanho do negócio. Eu vou voltar para os passos, mas eu tenho uma pergunta que talvez é sequência disso que está falando, mas não sei se ela segue os passos, né? Porque a gente ouve muito que parecer, às vezes, é mais importante do que ser, né? Tem pessoas no marketing que usam isso, né? Eu prefiro falar que parecer é tão importante quanto ser. Não parecer é mais importante do que ser, né? Porque aí senão a gente vai ter o que a gente pode chamar de falcatrua. Como que você olha para essa mensagem e fala assim, parecer é mais importante do que ser, porque ser e não parecer... Sabe aquele lucro que aparentemente ele é bom e ele é grande no início? Quando as pessoas fazem um negócio onde é melhor para um lado do que para o outro. Então, parecer sem ser, ele até pode ser positivo no início, mas ao decorrer de um determinado tempo é muito negativo. Então, eu não trabalho com isso. Eu entrego imagem dentro daquilo que a pessoa é. Dentro daquilo que a pessoa é. Em sua maioria, as pessoas que são aprovadas para o Myself Club, elas são. Elas só não possuem ainda a imagem e o storytelling adequado. E também não sabem se comunicar internamente. Muitas vezes não sabem se comunicar nem com o próprio cônjuge, o posicionamento melhora isso. Não sabe se comunicar e não é admirado pelas pessoas que estão na empresa, não importa se é 1 ou se é 10, se é 100, se é 1000. Então, o posicionamento, ele entrega uma imagem adequada a quem a pessoa é. E é claro que posicionamento é uma formatação futura. A gente pode falar sobre isso depois. Posicionamento é uma formatação futura. Eu quero saber. Só voltando aqui, então, origem, bagagem, mensagem e imagem. Isso. Tem mais alguma coisa? Aí tem os passos para se extrair cada tema isso, desse. Isso. Cada tema desse. Eu penso que o mais adequado aqui é como extrair a mensagem da bagagem. Como que faz isso? Muito bem. Aí, essa parte é uma das que eu mais estudei. Eu amo. Vocês aqui, meninos, lembram da última vez que vocês pararam e disseram que seria tudo ou nada?
Sabe quando o ser humano diz, pronto, assim não dá mais, agora vai ser tudo ou nada. Para ser um tudo ou nada, é necessário lembrar aonde estava, com quem estava e quando foi. Senão não é tudo ou nada. Uma pessoa essa semana, um aluno novo no Myself Club me disse, eu entrei na empresa, peguei o molho de chaves e entreguei para o meu sócio e disse, para mim não dá mais. Eu disse, isso é um tudo ou nada? Você está me contando uma cena de um filme. Então, quando alguém diz que a partir daquele momento é um tudo ou nada, então ali ele vai aprender 5 lições. Cada lição é uma ponte para o futuro. Cada ponte para o futuro é uma nova conexão. Cada conexão é um novo negócio. Fala mais. Gostou, né? Eu gostei. Eu tive um tudo ou nada, né? Você lembra, Rô? Porra. Eu entrei na sala chutando a porta uma vez. Entrou na sala, então, chutou a porta. Você lembra que chutou a porta, é um tudo ou nada. Por quê? Porque você tem uma cena de filme na sua cabeça. Porque você já ouviu a história de alguém que quase Deixa morreu? eu só falar pro comandante, não foi a minha porta que ele chutou, não, foi uma outra porta. Outra porta, é. Mas o Rogério assistiu. Eu vi o chute da porta de longe. Sabe quando alguém passa por uma quase morte, que ele diz, passou um filme na minha cabeça? Passou um filme do passado, da vida, né? No tudo ou nada, passa um filme do futuro. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, tendo prejuízo ou não, do jeito que tá, eu não quero mais. Nesse exato momento, o ser humano assume o comando da sua própria vida e do seu negócio, ou do seu futuro negócio. É nesse momento que ele coloca a sua originalidade para fora. Ele pode errar, ele pode acertar, mas ele vai ter orgulho de quem ele é. Então, é ali que a gente vai extrair a mensagem dele. O que você aprendeu, Marcelo, quando você chutou a porta? Com esse evento de chutar a porta? Quais foram as lições que você tirou? O que você aprendeu, meu fã? Cara, aquilo ali, o que aconteceu de eu chutar a porta, eu vinha de uma situação de negócio, era a porta do sócio que eu chutei. Né? Não era minha, hein? Não era, né? Então, eu tinha um sócio e chegou um ponto que aquela situação estava meio insustentável. Só que o que acontecia? Eu permitia que aquilo acontecia. Eu estava permitindo um negócio que estava me machucando, que estava me fazendo mal e estava roubando o que era a minha essência daquilo ali, daquele momento. Inclusive, eu estava fazendo terapia e a psicóloga falou assim para mim, Marcelo, eu vou te dar alta. Ela falou assim, eu vou te dar alta, porque é o seguinte, o teu problema é esse. Enquanto você não resolver esse problema, a gente vai ficar aqui discutindo um monte de coisa que não vai resolver nada. Você já sabe o que você precisa, né? E se você continuar assim, vai acontecer isso com a tua saúde. Cheguei no psicólogo por um problema de saúde, né? E o problema de saúde, ele tinha um fundo emocional, né? Era psicossomático. E aí, ela pegou, falou isso daí, eu fiquei refletindo sobre isso daí, eu falei, chega. Então, num primeiro momento, eu fui para uma conversa. Falei, olha, tá me fazendo mal essa sociedade. A sociedade tá me fazendo mal, para mim não dá mais, né? Uma decisão eu tomei. Não quero mais. Fui numa boa, na conversa. Quando eu fiz isso, então, se a pessoa vem aproveitando de uma situação, e é lógico, eu permitia isso, né? Quando você chega e fala, acabou, a pessoa não aceita de imediato que acabou. E aí começa jogos. E aí começou um jogo. E eu não estava entendendo aquele jogo que estava começando. Até que chegou um dia que aquilo lá, se eu já estava no limite, eu explodi do limite daquilo, né? E aí eu cheguei um dia e era uma pessoa que, enfim, dentro daquele contexto, né? Contava mentiras, inventava história, ficava tentando agregar pessoas numa narrativa que não era verdadeira. E aí chegou uma hora que eu explodi, né? Então eu já vinha permitindo isso, e eu explodi, entrei, chutei a porta. E naquele momento eu peguei e coloquei, você está falando que não entende o que está acontecendo, então eu vou te mostrar o que está acontecendo. Né? Não foi assim, com essa calma que eu estou te falando aqui. Foi um momento de... As pessoas não estão acostumadas a me ver do jeito que foi. E aquele dia eu fui por tudo ou nada. Sabe, aquele dia que eu fui com sangue no olho, porque qualquer coisa ali a gente ia sair na porrada. Né? E eu não sei o que aconteceria se fosse aquilo.
né? E se por acaso a gente fosse para as vias de fato. E aí pronto, ali acabou e ali foi também uma virada de chave no nosso negócio, né? E o que você aprendeu com isso tudo? Lição 1. Cara, eu aprendi que as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Okay. Essa é a primeira coisa. Então, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Isso é uma das lições. Ok. Como é que a gente aplica isso numa conversa de negócios ou até mesmo numa palestra? Se isso fosse o slide de uma palestra, né? Então você tem lá, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Que a gente permite. Ou a gente tem aquilo que a gente tolera. Isso. Hoje eu quero falar para vocês de um tempo onde eu tinha uma sociedade, onde eu estava ficando doente. Eu me tratava e minha psicóloga disse para mim, cara, o problema que você tem, você só vai resolver tomando uma decisão. O dia que você decidir se livrar desse problema, porque até então você vai continuar adoecendo. Eu ouvia a psicóloga e eu sabia o que eu tinha que fazer, mas mesmo assim eu conversei com esse sócio, mas ele continuava com as mentiras e continuava fazendo tudo aquilo que estava me deixando doente. Até que um dia eu chutei a porta e disse, quer saber uma coisa? Chega, terminou. E nesse dia eu descobri que as pessoas fazem com a gente aquilo que a gente deixa elas fazer. Até esse dia chegar, quem está no comando não somos nós. Então, se você está ficando doente, se você não sabe por que a tua energia foi embora, que a tua força... você tinha ações, você tinha garra, mas chega um dia que você não quer nem mais ir para a empresa, não quer mais trabalhar, porque alguém está tirando tua energia, tirando tua força. Então, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente deixa que elas façam. Essa é a história, né? Esse exercício é o que eu faço com quem eu cuido do posicionamento. Então, ele pode ter isso para palestra, para podcast, para escrever um livro, para uma reunião de negócios. Para um conceito de liderança. Um conceito de liderança, e isso é original. Então, eu conto para a pessoa a história dela de uma forma onde os pontos principais e os pontos que chamam mais atenção, e mostro para ela como... Né, existem modelos de consultorias onde eu crio pelo menos umas 25 pontes para o futuro, porque cada uma é uma ponte para o futuro. Então, essa tua lição de vida te conecta com pessoas que possuem histórias parecidas, né? Então, de acordo com o público, nós subimos ou descemos ao nível do entendimento dele. Aí, então, envolve comunicação. Aí é outra lição que eu ensino para quem eu cuido do posicionamento. Mas é legal, né? Legal. E quantos pontos tudo ou nada a pessoa tem? Antes dos 15 anos já tem 5. 5 tudo ou nada? Antes dos 15 anos de idade. Sabe o menino que tem medo de apanhar na rua? Que atravessa a rua cada vez que os moleques estão... Um dia ele resolve, eu não vou mais atravessar a rua. Eu vou apanhar, mas eu vou... Aí ele descobre que ninguém queria bater nele. Sabe... A menina que gosta do menino e nunca contou para ele, aí no último dia de aula ela diz, se eu não contar hoje, não conto mais. Daí ela vai lá, conta e o menino diz, eu também gosto de você porque tu não me disse antes. Então, é porque existem muitos níveis de tudo ou nada. Mas o nível de tudo ou nada, como é que alguém pode medir o tamanho, o nível de importância de um tudo ou nada, né? Por exemplo, eu tenho gente de negócios bilionários que descobriu que a liderança dele começou o dia que a mãe deixou ele numa escolinha que ele não conhecia ninguém e ele teve que fazer novos amigos. Então a gente descobriu que ali começou a liderança dele porque ele estava sozinho, porque ele tinha que fazer amigos, tinha ficado sozinho ali numa cidade diferente, numa escola diferente, e ali começou a vida de conexões dele. Então... muitas vezes o modelo de liderança de alguém a gente descobre que começou lá, antes dos 10 anos, muitas vezes. Todo mundo tem um storytelling, né? E eu não sei por quê a escola que a maioria ensina. fica copiando a história dos outros. Ou usando jargões
genéricos. Eu não posso falar isso aqui, o posso? leva pro lado pessoal. Eu levo, é pessoal pra mim. Por quê? Mas antes de eu contar a história do que é pessoal pra mim, deixa eu passar o serviço aqui pra não falar besteira no ar aqui. Olha só, gente, se você tá ouvindo esse episódio aqui e sente que a sua empresa tá uma bagunça, você tá se identificando com as histórias que a gente tá contando aqui e quer levar a sua empresa para um outro nível, quer fazer a sua empresa crescer, que ela seja organizada, que ela gere mais resultados, eu quero dizer para você que o programa EAG é para você, empresário, que quer isso para sua empresa, quer organizar a sua vida e quer chutar a porta e na hora certa. Então, aqui nós já treinamos mais de 6.500 empresários em mais de 200 segmentos diferentes. A gente tem aqui todo tipo de resultado que você imaginar, todo tipo de depoimento nós já ouvimos aqui, não é, meu fã? A gente tem nos nossos treinamentos pagos mais de 6.500 clientes que fizeram e a gente atinge hoje por volta de 100 mil empresários toda semana através do nosso podcast. todo mês através do nosso podcast, né? E como que a gente faz isso? A gente faz isso produzindo muito conteúdo, né? Entregando metodologia. A gente não inventa a roda, a gente não tem fórmula mágica, né? A gente não tem fórmula mágica. A gente tem um simples bem feito, um arroz com feijão bem feito, que é o que vai fazer a diferença no teu negócio. Então, levar um negócio é uma coisa séria, que você tem que ter metodologia, você tem que ter disciplina, você tem que ter rotina. E se você tiver isso e tiver disposto a pagar o preço do que precisa, não quando eu falo preço, não é o valor que paga para participar. Estou falando ao preço de a gente ir para tudo ou nada, de falar, deixa eu fazer um negócio diferente. Então, eu acho que o EAG é uma boa pedida para você, né? Vai lá, clica no link. Se você quer ir para esse tudo ou nada aqui, esse é o tudo ou nada certo. Então, aqui na descrição desse episódio aqui, tem um link. Clica no link, fala com um dos nossos especialistas e vai pro tudo ou nada aqui junto com a gente, que a gente vai ajudar você a chegar onde você tá querendo aí. Feito? Mas continua aqui com a gente, né? Não abandona a caneta e papel aí, que o Everton vai cumprir aqui a promessa, vai entregar muito mais. Vocês viram aqui que ele fez um exercício prático. Você prometeu pra gente que ia fazer e fez mesmo. Em primeiro lugar, quero dar um testemunho aqui, né? Quando me convidaram para estar aqui, eu já conheço o Marcelo. Disse, olha, a gente não vai fazer um programa para né, literalmente puxar o saco do outro. Você se compromete lá em ensinar? Eu falei, me comprometo. Eu vou ensinar. Chegamos aqui, antes de ligar as câmeras. Combinamos isso. Combinamos, ó. Aqui é conteúdo. Eu falei, cara, é comigo mesmo. É comigo mesmo. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Obrigado, de verdade. Pra mim foi. Pra mim tá sendo muito conteúdo. Às vezes a gente vai olhar para posicionamento, né? E como eu trabalho isso, aquilo, e a gente tem que entender que no final do dia a gente tem que descobrir a essência, né? Eu acho que tem um pouco disso. O teu posicionamento vai estar ligado à tua essência. E as reflexões do que ele falou aqui para mim foram reflexões poderosas, né? Eu pensando na história, e eu acho que tem vários momentos de tudo ou nada que a gente cria essas reflexões. Então, só lembrando que o exercício do tudo ou nada é o exercício aonde a gente faz para descobrir a mensagem que nós carregamos, né? Então, nós temos originalidade, que é a origem, né? Nós temos a bagagem, que é aquilo que a gente já fez. De posse disso, aí a gente faz o exercício do tudo ou nada para encontrar a mensagem, né? E aí depois a gente cria a imagem. E depois a gente cria a imagem que combina com a originalidade, com a bagagem, com a mensagem. É isso. E é claro que isso tudo formatado para o público futuro. Para o público, ou pode ser marketing interno, né? Um posicionamento interno numa organização, numa empresa, ou então para uma comunicação externa, que aí envolve todos os meios. Sabe uma coisa que me ocorreu? Que às vezes a gente vai dando passos para frente e esquece de algumas coisas que era no princípio. De vez em quando a gente tem que dar uns passos para trás. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, antes de começar a fazer o trabalho que a gente faz aqui no EAG, eu fiquei 2 anos me preparando. 2 anos estudando sobre o tema. Livros, treinamentos que eu fiz, resgatando a imagem do que eu construí para poder ter legitimidade para fazer o que eu faço. Então, foi um trabalho de trabalhar com... acreditar naquilo que a gente faz, acreditar que a gente pode levar essa mensagem. Foram 2 anos. Foi de 2013 a 2015. O EAG começou em 2015. Depois de muita hesitação, depois de muito estudo, começou em 2015. E lá atrás,
eu tenho algumas referências. E uma das referências que eu tenho é um autor de um livro que chama O Motor da Liderança. Esse livro ele não existe mais em português, não tem mais edição em português. Para quem lê em inglês, esse livro ainda tem edição em inglês. O nome do autor é Noel Tick. E desse livro eu extraí um dos nossos conteúdos que a gente chama PVE, Ponto de Vista Ensinável. Né? E ele fala que o ponto de vista ensinável... A nossa metodologia é baseada em cima do ponto de vista educativo, na verdade. É ponto de vista educativo. Ou ensinável, porque você ensina o teu ponto de vista para as pessoas. E uma das ferramentas que eu usava no começo, eu não uso mais. Agora eu vou voltar a usar. É que no conteúdo da liderança, porque a liderança é um conteúdo, né? Então, igual você falou, dentro da tua empresa, as pessoas que vão te seguir, elas vão admirar a tua história. Então, você tem um conteúdo. Aquela história é um conteúdo, que é o conteúdo da liderança. E lá eu aprendi e eu ensinava, e hoje eu não faço mais isso, né? Que eu tinha uma ferramenta onde você criava, não criar, né? Onde você extraía as suas histórias. Quais são as suas histórias de superação? Por quê? Porque em determinado momento você vai ter que chegar a conversar com seus colaboradores e contar essa história. Em determinado momento, para você atingir tal coisa, você precisa contar uma história que as pessoas criem a conexão, se conectem com isso e sigam a liderança. Eu não faço mais isso. E hoje, olhando para o posicionamento, eu falo, pô, eu vou voltar a fazer isso. Cuidado para que cada bloco de história não tenha mais que 2 minutos e meio. Eu contei essa história em 2 minutos e meio? Não Contou em 2 minutos A primeira história que você contou ficou um pouquinho a mais. Mas se o bloco de história e aquilo que você aprendeu com a história ficar em 5 minutos é tolerável. Por quê? Senão a pessoa pega o telefone, ela desconecta. Então, como é que alguém é atraído por uma história? Quando conecta com a história dele. E aí não é mais sobre a tua, mas é sobre a nossa história. É aí que a mágica acontece. É aí que eu queria encaixar uma coisa para você responder junto. Posso? Claro. Quando a gente fala das raízes, né? É legal quando a gente está contando as histórias, né? A gente fala de como a gente era, do que a gente fazia, como a gente foi criado, quais são os nossos valores, são as nossas raízes. Uhum. E como isso, como você fala de originalidade, eu fico pensando, como que a gente é original? Se a gente volta nas raízes, se a gente volta lá no fundamento de como a gente foi criado, dos pilares desse Elis Regina momento, né? canta sobre... Não é? Por mais que... Conhece a música da Elis Regina, Como os Nossos Pais? Exatamente. Né? Igualzinho, né? Hoje eu olho e penso, puta, minha mãe faria a mesma coisa, eu critiquei tanto isso. Enfim, mas... Como isso, como que encaixa isso assim? E como que isso vai fazer a diferença no mercado? Eu acredito que você começou a responder, por isso que eu queria encaixar, porque você responderia isso junto, né? E aí eu acho que é sobre nós e não é sobre a minha história. Qual que é a pergunta exata? Como que as nossas raízes vão fazer essa diferença no mercado? Você começou a responder isso, porque a gente está contando a história que combina com a história do outro, certo. Né? Eu tenho um filho de 27 anos e ele é um dos melhores produtores de vídeo que eu conheço. E tudo começou quando ele era meu assistente. E eu entreguei um Osmo, um aparelhinho de que faz vídeo lá em 2016 para ele. E eu vi que enquanto ele fazia assistência, ele gravava. E eu vi que a paixão por gravar e depois editar era maior do que de ser meu assistente ou fotografar. Então eu motivei ele, comprei uma Sony para ele. Olha só, inclusive a minha parceria com a Sony começou quando eu liguei para a Sony para comprar uma câmera para ele. Ele não é igual a mim. Ele é completamente diferente de mim, mas os princípios e valores dele são os mesmos. Ele entrega o que promete, entrega no tempo certo, ele sabe o valor que tem, ele valoriza o cliente, ele tem a agenda cheia, porque os princípios e valores ele aprendeu trabalhando com o pai, mas ele é uma versão melhorada do pai. Então nós não precisamos ser igual os nossos pais, mas nós levamos para a vida aquilo a essência que aprendemos, aquilo que vivemos, aquilo que presenciamos, né? Inclusive eu fui pai aos 22, meu filho foi pai aos 23. E é assim que eu vejo, e é por isso que eu tenho um filho de 27, uma filha de 11 e um filho de 7. Então eu faço o possível para que eles vejam bons exemplos. É claro que ninguém é 100% correto. O meu filho mais velho, né,
Quando chegou na idade ali dos 14, 15 anos, papai, posso ir numa festa? Eu falei, vem cá. O que você quer que eu decida esse negócio para você? Você é meu primeiro filho, não tem a mínima competência para decidir isso. Eu não tenho a mínima ideia se você deve ou não deve. Eu vou deixar você ir, aí vai ser ruim e a culpa é minha. Mas eu não tenho competência para decidir. Vamos decidir nós dois juntos? Transparência. Meu filho sempre soube que eu não sabia tudo. E que eu precisaria pedir ajuda. Então, por acaso isso é cultura, né, gente? E é isso que as empresas precisam. Verdade. O nosso conteúdo de cultura, ele passa por isso, né? Até a maneira como tomamos decisão. Tinha uma pergunta aqui, né? Que eu acho que ela já foi respondida, mas eu vou falar dela, que é assim, para você criar essa imagem, né? Para você criar essa imagem, é necessário criar um personagem, né? Tem que mudar quem eu sou. Porque, vamos assumir, vamos fazer um trabalho de posicionamento. E aí a gente cria a imagem que a gente quer comunicar para o mundo. Quando eu crio essa imagem, eu tenho que mudar quem eu sou para ficar aderente com aquilo lá? Eu tenho que criar um personagem? Como que é isso daí? O primeiro passo é quem tu é. Porque tem um monte de gente fazendo história que não é dela, né? Sim, eu conheço um monte. Então, E é pessoal para mim. Primeiro passo, o cara... Olha, Everton... Olha, deixa eu te falar, eu não uso blazer, não uso terno, eu sou um cara simplesinho, eu sou chinelo de dedo, calça jeans. Eu falei, eu também. Você iria conversar com o presidente da República assim? Ele falou, não. Eu falei, então agora a gente vai começar a conversar, porque não é sobre você. A Rainha Elizabeth, quando o pai dela morreu, ela tinha que assumir, virou rainha. Então, ela disse, eu não quero morar no palácio. Eu sou muito simples, eu quero morar aqui. Sabe o que falaram para ela? Você pode morar onde você quiser, mas a rainha mora lá. Então, não é sobre quem você é sobre a coroa que você carrega. Qual é o seu papel nessa organização? Qual é o nível de importância seu para esse negócio, para as pessoas que te seguem, para as pessoas que você dá emprego, para as pessoas que você lidera? Posicionamento não é para si, não é para agradar o seu ego. Posicionamento é para cumprir uma missão. Então, quem tu é? Não sei, vamos entender qual é a tua missão. Aí a gente vai criar a imagem para ela, não para você. Então, não preciso criar um personagem. Eu preciso assumir uma posição. Ser rainha é um personagem? É uma posição. Então é isso. Não dá para ela fingir que é rainha. Isso. Mas ela tem que representar o papel da rainha. Isso aí. Então... Muitos são reis, mas não assumem. Muitos pensam que são e nunca serão. Então, o primeiro passo é entender quem tu é, qual é o seu nível de importância, jamais tirar a humildade de alguém. Agora, para que eu possa desconstruir, eu preciso construir primeiro. Alguém na capa da revista Time. A gente não consegue jogar uma capa da Time aqui. Consegue, Taka, pôr uma capa da Time aqui? Na edição a gente consegue, né? Na edição, muito bem. Olha a mágica da edição. Nós temos aqui... inclusive eu mando, tá? As capas. Você tem aqui 3 versões de capa, né? Da revista Time. Essas pessoas elas estão sérias, empoderadas. Mas será que elas são assim? Se você for na casa delas? Não. Na capa da revista, nós temos ali toda a dor vivida para chegar aonde chegou e a história que conta. Então, como é que alguém diz, nossa, o fulano é querido, simpático, eu pensei que não era? É quando ele tem um nível de importância a ponto das pessoas imaginarem que ele é distante. Por quê? Porque ele tem um papel importante dentro de uma organização, dentro de uma missão. Mas quando isso é desconstruído, então cada acesso você vai sabendo mais quem a pessoa é. Mas o nível de peso na missão determina o peso dessa imagem. Olha a história. Pega a galeria de imagens de ex-presidentes de qualquer país. Tu vai ver pessoas poderosas, não pessoas simpáticas. São pessoas poderosas. Não podemos confundir foto comercial de posicionamento. Foto comercial, eu atraio novos clientes. Ou eu represento algo. É diferente. Então,
O medo, às vezes, não é nenhum a não ser, será que eu seria aceito? Mas um líder não é aceito, ele tem que ser respeitado. Ser aceito não significa ser comprado. Ser comprado é diferente de ser aceito. Tem gente que reclama, nossa, ninguém me valoriza, não paga o meu preço. Claro, você não se dá o respeito. Você não assume o seu papel, você não tem na tua imagem as soluções que você tem embarcado em você. Logo, você só está buscando a aceitação. Quem te aceita nem sempre te compra. Ou melhor, te paga. Então, quem tu é? Não sei, vamos entender quem tu é. E vamos chegar a alguma conclusão. Eu não trabalho... Né? É claro que eu posso criar um posicionamento para alguém manter aquilo que tem. Eu trabalhei grande parte da minha vida para contar o legado de alguém. Eu tinha um projeto que chamava The Face of Immortality. A imagem imortal de alguém. E eu observei que se eu invertesse, fizesse uma engenharia reversa, eu poderia fazer qualquer um ser o futuro e não o passado. O presente. Porque se você tem uma empresa do tamanho X e você quer uma empresa de 10X, eu vou lá e faço a engenharia reversa. Eu te dou a imagem e a narrativa de 10X. De 10X. É impossível não chegar. Todos chegam. Eu tenho um exercício assim, sabia? Sério? Dentro do programa EAG, a gente tem 2 encontros. Né? Então, a gente tem o encontro 1 e o encontro 2. Quando a gente começou, a gente falava imersão e imersão avançada. Hoje a gente chama de encontro 1 e encontro 2. No encontro 2, a gente tem uma trilha do crescimento. E qual que é a ideia da trilha do crescimento? É uma engenharia reversa. É uma engenharia reversa. E nessa engenharia reversa, eu faço primeiro uma ponte do passado para o presente, e depois eu vou fazer uma ponte do presente para o futuro. E aí, o que eu faço? Eu faço extrair 5 marcos da história que trouxe você de onde você estava até aqui para crescer 10 vezes. E aí eu construo uma ponte para o futuro, onde você faz 5 marcos para você ficar 10 vezes maior. Né? E o número pode ser 10 vezes, pode ser 50 vezes, pode ser o número que for, cada um determina o número que quer. Só que depois disso a gente vai para um exercício, olha que simples o exercício, mas ele é muito poderoso. Né? A gente olha e fala o seguinte, para você ser 10 vezes maior, você precisa começar a agir como alguém 10 vezes maior. Uhum. Né? Mas o agir como alguém 10 vezes maior não é gastar como alguém que ganha 10 vezes mais. É agir como alguém que é 10 vezes maior. E aí, nesse agir, é o seguinte, conforme você vai subindo a escada, a primeira coisa que você tem que entender, né? Quais são as coisas que você vai abrir mão, né? Quais são as coisas que você vai tirar da mochila. Isso envolve delegação. Então, quais são as 3 principais delegações coisas que você faz hoje, que você vai ter que delegar. Isso é muito bom. Né? E aí a gente trabalha essas delegações. Depois, a gente vai olhar em termos de competências pessoais. A gente chama habilidades únicas pessoais. Quais são as habilidades que alguém que é 10 vezes maior que você tem? Competências pessoais. E aí você escreve quais são as competências. Muito aí depois bom. são as competências empresariais, porque competência pessoal e tem a competência organizacional. Quais são as 3 competências organizacionais que uma empresa 10 vezes maior tem? Aí eu faço escrever as 3 competências organizacionais. Eu chamo isso de habilidade única da organização. E aí, por fim, eu falo 5 marcos. Você vai ter que construir 5 coisas que você vai fazer que vai trazer diferença para você chegar lá mais perto. Né? E aí eu sempre dou os meus exemplos. Né? Então, por exemplo, nas competências empresariais, eu falo de como eu gerar interessados no meu produto, como eu converter essas pessoas em cliente e como fazer com que esse cliente se torne satisfeito. Essa é a habilidade que a minha empresa precisa desenvolver. Nas competências pessoais, eu falo, olha, eu preciso desenvolver as competências de fazer grandes apresentações. Né? Eu tenho que desenvolver competências de formar um time, criar time. Né? E eu coloco lá quais são as minhas competências. E aí, nos 5 marcos, eu sempre coloco ali. Né? E parece que não, é um ponto cego. Né? Ou pode parecer que eu estou falando isso para querer vender, mas não é. É porque todas as pessoas que chegaram lá, eles fizeram isso. Né? Isso muda o jogo completamente. 5 coisas diferentes. Então, ambiente. Quais são os ambientes que você frequenta? Sim. Então, eu coloco lá, ambiente, frequentar os ambientes corretos. Né? Mentoria. Cara, quem chegou lá, que sabe, você falou uma frase aqui, né? Quem tem o que eu não tenho é porque sabe o que eu não sei. Então, quem sabe o que eu não sei pode ser um mentor. Então, eu coloco lá, mentoria.
né? E aí eu coloco 5 coisas que eu acho que vai fazer diferença, né? E aí eu ponho essas 5 marcas. Aí o que é essa engenharia reversa? Para eu ser 10 vezes maior, eu tenho que me comportar como quem é 10 vezes maior. Então ele é um exercício que exige cognição. É um posicionamento que começa aqui, né? Na cabeça, Isso. na ação. E termina no espelho, né? Porque você precisa olhar e acreditar. E isso é importante. Às vezes o que falta é se empoderar. Como você faz a pessoa se empoderar da história? Eu entrego a imagem do dono daquela história. Porque tem a síndrome do impostor. Como que é a síndrome do impostor? Explica isso daí. Eu entrego 12 imagens para cada pessoa que eu crio o posicionamento. Uma imagem que resolve esse problema, né? E outras 11 para ele se vender dentro do nicho, dentro do mercado que ele quer se posicionar. Então, pelo menos uma imagem é para mostrar que ele pode. Não significa que ele vai usar aquela imagem comercialmente, mas ele pode fazer um belo quadro e colocar na sala. Quem aqui já viu um filme onde tu chega na casa, tem um belo quadro do dono da casa? É que, vários filmes, né? Pois é que nós vivemos num país maravilhoso chamado Brasil, onde as pessoas, elas nem sempre gostam delas mesmas ou respeitam elas mesmas, né? Então, Everton, por que você mostra a sua casa? Porque eu gosto dela. E seu carro? Porque eu gosto dele, combina comigo. Eu sei quem eu sou. Tem gente que esconde as suas conquistas. Sério? Juro. Você não conta que tem... Posso falar? Pode. Você não conta que tem uma Porsche maravilhosa? Contei no dia que ela chegou e eu não conto muito, não. Você não conta? Não. É tudo porcheiro aqui, rapaz. Nós temos até um clube de Porsche lá no sul. Lá no sul, não, aqui é sul, né? Para baixo de São Paulo é sul. Para baixo de São Paulo é sul. Mas isso é um outro podcast. Isso. Eu tenho isso. Você tem um pouco disso, Rô? Eu tenho. Eu não gosto de mostrar, não. Tem um pouco de aversão ou ostentação. O que é ostentação? Mostrar o que tem, de repente, para pessoas que gostariam de ter e não podem. Não sei, eu tenho essa sensação de que não precisa ostentar. Eu acho que eu sou bloqueado nisso, me desbloqueei. Vamos lá. Primeiro vamos entender o que é ostentação, né? Esse teu cabelo é uma ostentação, tem gente que não tem. Como é que você sai com esse cabelo aí? Eu não penteio para não ostentar muito. O teu tá penteado. Uma pessoa que fala 5 línguas e ela tá num restaurante e alguém tá falando grego, ela fala grego, ela diz só um minutinho, eu vou ali conversar com aquela pessoa fala grego e eu também falo. Isso é ostentar? Talvez. Hã? Não, na minha concepção, não. Certo. Alguém que vai no CrossFit e fica mostrando os músculos, é ostentar? Na minha concepção, sim. Muito louco. Não vai me colocar em saia justa, né? Não. Vamos lá. Eu tenho um Fusca 1976, que a minha mulher me deu de presente porque era o carro que eu tinha quando comecei a namorar com ela. Se eu mostrar um Fusca, é ostentação? Eu acho que sim, não sei. Não. Sério? Ele era tão lindo, Fusquinha, motor batendo, amarelinho. 1976, a gente namorava. Quando eu comprei aquele Fusca, com o meu primeiro grande trabalho, sabe? Eu me lembro que eu ganhei $2.200 num trabalho e $1.200 foi para comprar o Fusca, porque eu tinha vendido meu Fusquinha para abrir meu primeiro negócio e um ano depois eu consegui comprar outro Fusca. E era esse Fusca que eu tinha quando eu comecei a namorar com a minha mulher. Significa que tudo que tem história não é ostentação. Eu tenho um helicóptero. É ostentar eu contar para vocês? Então, contar pra gente não, mas eu acho que ficar colocando na internet, mostrando que tá voando pra lá e pra cá, é só uma concepção, eu acho que sim. Uhum. Deixa eu te falar uma coisa. No marketing, a gente vê muitas coisas sobre mensagem subliminar. Uma vez uma cliente chegou para mim, uma cliente de uma empresa grande, de Manaus, enfim, um business grande, veio fazer meu treinamento, fez todos os treinamentos, passou por tudo que a gente fez, e ela me fez uma pergunta. Uma vez ela falou: Marcelo, por que você é tão simples?
porque isso é o que eu sou, né? Mas o que ela estava falando? Era o jeito que eu me vestia, era, enfim, alguns elementos que era o que ela enxergava. Então, ela falou, porque é isso, essa é a minha essência, é isso que eu sou, é isso que eu transmito, né? E eu fiquei com isso na cabeça há um tempo, né? De uns tempos para cá, eu comecei a entender assim, no dia a dia, então eu tenho até um jeito de me vestir no dia a dia, mas quando eu estou fazendo a minha entrega, eu comecei a me vestir de maneira diferente. Porque ali eu estou representando um papel, né? Não representando um papel como um ator, né? É tudo que o meu trabalho representa. Eu comecei a me vestir diferente, né? E antes eu não fazia isso. Então, isso é uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade para como a gente aparece, né? Então, fui comprar as roupas adequadas para fazer o treinamento, é aquele negócio. Você não vai numa festa black tie, você não vai com um boné na cabeça para trás. Você vai vestido adequado na festa, né? Quando eu estou fazendo uma entrega de um evento, eu vou me vestindo adequado. Mas antes eu olhava e falava, não, do jeito que eu ando no dia a dia, é do jeito que eu vou fazer isso. Hoje eu já entendo que não, tá? Já entendo que não. Então, a gente vai quebrando alguns preconceitos. Mas, por exemplo, quando falo ostentação é um rótulo, antes de mais nada. Ostentação é um julgamento, antes de mais nada. Quando eu falo, a pessoa está ostentando, eu criei um rótulo e coloquei ostentação, criei um julgamento e coloquei ostentação. Mas tem um negócio que chama mensagem subliminar. E a mensagem subliminar, dependendo de como ela é feita, eu não acho que é uma ostentação. É o contexto também. Tem contexto. E aí, às vezes, qual que é a diferença? Onde eu posso escorregar? Por exemplo, vamos falar aqui, né? Vou dar um exemplo e vou falar de uma marca, né? Então, eu vou fazer um grande negócio, vou assinar um contrato que para mim ele é importante, certo? Eu posso levar a BIC, eu tenho uma BIC aqui, né? Eu posso levar a BIC para assinar esse contrato. Mas se esse contrato é importante, é significativo para mim, eu levo uma caneta que eu tenho, que é uma caneta da Montblanc. Ela tem um significado ali para mim. Ali, isso para mim não é ostentação. Mas eu levo essa caneta. E essa caneta, talvez, para quem esteja vendo, aquilo tem um significado, a pessoa vai olhar e vai falar, esse cara sabe o que ele está assinando. Dependendo de quem olhar, aquela caneta não significa nada, é zero. Dependendo de quem olhar, aquela caneta tem um significado. Qual que é a diferença da ostentação e do significado que a gente passa numa mensagem subliminar? Ostentação é quando eu conto. Quando alguém conta, não é. Quando eu digo, eu tenho um helicóptero, isso é ostentar. Quando alguém diz, ele tem, não é ostentar, entendeu? Então, quando ostentação é quando você tem uma coisa que define você. Mas quando as coisas não te definem, você só usa elas, não é. Por exemplo, alguém aqui já fez um apartamento novo e quando estava prontinho chamou os amigos e deu uma festa ou até convidou pessoas e mostrou, isso é ostentar? Não, isso é compartilhar a sua conquista com as pessoas que tu ama, é ou não é? Sim. E se quando você ama 1 milhão de seguidores, você não faria isso? Pergunta difícil para responder aqui. Outro podcast. A questão é o seguinte, tá? Você pode convidar pessoas para ir na sua casa e mostrar um apartamento novo. E você pode convidar as pessoas erradas. E essa pessoa vai sair de lá falando mal de você. Nossa, metido, hein? Eu tenho um apartamento melhor que o dele e não fico assim, mostrando. É ou não é? Sim. Então, o julgamento tá em quem está olhando. Agora, se me perguntarem, Everton, mostra ou não mostra? Eu não sei. Vamos entender o teu posicionamento para saber se faz sentido, né? Então, eu gosto de compartilhar algumas conquistas, porque eu sou menino que vim lá de Chapecó, filho de operários. Você é catarinense? Sou chapecoense. Sou filho de operários. Do Rio Grande. Casei com uma gaúcha, mas eu moro no sul no Rio Grande do Sul desde 85, desde que eu tinha 11 anos de idade. Tenho alegria de ajudar os meus pais desde menino,
meu primeiro salário, eu entreguei inteirinho pro meu pai. Eu toco trompete. Pai, guarda aí meu dinheiro que eu quero comprar um trompete. Então, quando você tem um storytelling, uma história envolvida... Cara, eu sonhei durante pelo menos uns 20 anos em ter um helicóptero. O dia que ele chegou e essa conquista, eu tirei uma foto com meu filho e disse: primeiro voo com o meu helicóptero. E tô nem aí. É sobre aquilo que Deus permitiu, me deu o direito de ter. Conecta com as pessoas certas e exclui as pessoas erradas. E as pessoas que têm medo de mostrar? Ou têm julgamentos sobre mostrar? Na dúvida a gente não faz, né? Então não mostra. O medo nada mais é do que falta de conhecimento prévio, né? Isso é medo. E conhecimento prévio gera fé. Então, quando a gente entra no avião, quem é que vai lá no piloto pedir para ele o brevet dele, a credencial dele? Você não faz isso porque você tem conhecimento prévio. Fé é conhecimento prévio. Sem ter conhecimento prévio é medo, né? Medo é falta de conhecimento prévio. Eu tenho uma frase que fala que medo é ausência de fé. E medo é potente, tão potente quanto a fé, só que ela atua de forma contrária. Mas o posicionamento, claro, joga fora todo medo. Até porque só se tem uma vida para viver, né? Ou se cumpre a missão, ou se vai embora sem cumprir. Caramba, Everton, chega. Chega. Olha, isso daí vai me fazer... Chegou na hora do ar. Vai me fazer diversas reflexões, tá? Eu acho que é importante a gente entender a questão do posicionamento. Eu acho que o posicionamento está ligado à essência, mas está ligado à quebra de crenças, né? Eu acho que muitas vezes a gente vai quebrar algumas crenças que, é igual você falou, a gente tem várias histórias que vão criando crenças. Então, aconteceu alguma coisa lá no passado, fala, menino, você está querendo aparecer, e de repente isso carrega com a gente pro resto da vida. Sim. Né? São rótulos e são julgamentos. Sim, o filho do meio, o filho mais velho, o filho mais novo, isso determina muita coisa. Mas essa análise toda não é tão simples de se falar, mas eu faço essa análise também para criar o posicionamento. Que legal, cara. E como que você garante que a mensagem principal seja compreendida e replicada na internet? Principalmente quando a gente fala... Você falou que posicionamento não é internet, eu posso ter posicionamento interno para os funcionários, mas quando a gente pensa na internet, como que eu garanto que a mensagem vai ser replicada? Muito bem. É padrão, é processo, como que é isso? Quando eu pergunto para uma pessoa se ela tem amigos, ela diz que sim, eu pergunto quantos. Ela vai me contar mais ou menos quantos. Eu pergunto como seria se você amplificasse essa potência de gerar conexões para novos amigos. Então, o posicionamento, ele nada mais é do que mostrar para o mundo de forma adequada quem a pessoa é. Para poucos, a gente faz isso para muitos. Logo, transformamos as oportunidades, amplificamos as oportunidades. Gostou, né, Rogério? Já fiquei lá na ostentação. É porque tu quer ver uma coisa, ó. Quando alguém conhece alguém e diz, cara, que cara espetacular. O mundo precisaria conhecer, é ou não é? É verdade. E aí, então, o que a gente faz? Amplifica isso. Cria-se um posicionamento, uma narrativa, uma imagem, e nós colocamos nos meios certos, né? Transformamos isso em cultura para uma empresa, transformamos isso, né, em algo que a organização possa usar em prol do crescimento, né, da empresa, dos líderes desse negócio. Como é que a gente faz um líder ser onipresente? Criando cultura a partir dele. E o storytelling é importante nisso. O storytelling, ele é importante em todas as etapas da comunicação. Não tem comunicação sem história. Não tem. Não existe comunicação. É sempre sobre algo. É sobre o evento. É sobre a pessoa. A capacidade de interpretar, de contar e interpretar uma história é extremamente importante. E não tem história sem imagem. Ninguém guarda nenhuma história sem imagem. Você não consegue nem ler um livro sem gerar imagem. Se você pode gerar a imagem adequada, por que você vai abrir mão disso? Vai deixar com que a pessoa crie a imagem que ela quiser? Não. Eu escolho a imagem que eu quero que ela guarde.
Qual que é a imagem que você tem na cabeça do Pelé, Rogério? Pô, dele fazendo gol lá e comemorando o gol, assim. Essa é a soco primeira imagem que me vem. O soco do Pelé, O soco do Pelé. O soco do Pelé é a imagem que vem. Né? Isso daí é a imagem que representa. Bem importante isso daí. Né? Eu guardo essa imagem. É essa imagem que eu tenho. Mas deixa eu falar. Quer falar? Não, eu tô lembrando aqui que eu fiz a contracapa da New York Times para a empresa mais valiosa do mundo, para a Apple. Então, quando eu gerei uma imagem que combinava com a história da Apple, eu gerei uma imagem que combinava com o protesto, com aquilo que a Apple não concordava, né? Que tinha a ver com tudo que a Apple valoriza. A Apple licenciou uma imagem minha para 25 países e fez contracapa da New York Times. Então, uma imagem pode conectar com uma narrativa, pode conectar com a missão de uma organização. Como era essa imagem? Tô curioso. Eu estava aqui em Florianópolis, na Lagoinha do Norte. Minha filha tinha 3 anos e eu levei ela para a praia e disse, caminha na areia que eu vou tirar uma foto sua. Ela ficou revoltada, não queria caminhar na areia, não aceitava pisar de pé descalço, né, na areia. E eu cliquei, e eu postei. E a Apple viu e disse, nós gostamos dessa imagem. Nós também não concordamos, né, com aquilo que a gente não concorda. E aí, então, licenciei para 25 países e fizemos a contracapa da New York Times Magazine. Inclusive, no poder da edição, essa imagem está aqui. Eu mando ela. Legal. Vamos colocar essa imagem ali. Então. Luca, Vamos colocar. Coloca essa imagem aqui, ó. E quem estiver assistindo no Spotify, né? Agora você vai ter que parar e ir pro YouTube para ver. Né? Ou a gente coloca no Spotify com vídeo, né? Mas tem um problema de colocar no Spotify com vídeo, né? É só dar uma visitada. Deixa eu aproveitar e dar um recado aqui, né? Então, se você é dono ou dona de uma pequena empresa, presta atenção aqui no que eu vou falar. Se você está vendo a gente... se você está vendo a gente, foi terrível, né? Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, apesar que dá para ver também, a gente ainda não está usando o recurso, tem um link. Então, se você clicar no link da descrição, você vai para um chatzinho, escreve a palavra EAG, tudo junto. E de escola, A de amor, G de gato. EAG, tudo junto. E aí no chat você vai receber orientação do que você vai fazer. Se você está assistindo a gente pelo YouTube na TV, tem um códigozinho QR Code aí. Você pode fotografar o QR Code que ele vai te levar também para um chat. Você escreve aí a palavra EAG, que o chat vai te orientar o que você tem que fazer. E se você estiver vendo pelo YouTube no celular, no outro equipamento, é só clicar no link da descrição que você vai para um diagnóstico e você vai preencher os dados e vai ganhar um diagnóstico da sua empresa para você poder entender o que está acontecendo na sua empresa e procurar o EAG para o EAG te ajudar com os seus objetivos. Certo, meu fã? Certo. Rogério, olha só, a gente vai chegando àquela hora, né? Queria mais. Eu acho que a gente vai ter que gravar aqui, mais uma vez. Vai ter que gravar mais uns 4. Vai ter que gravar mais uns 4, né? Porque... Mas a gente teve um passo a passo, né? De 4 passos. Não, ele cumpriu a promessa, ele de ponta a ponta. cumpriu a promessa com os 4 passos. E mostrei como Origem, como é que se extrai. Bagagem. Como é que se extrai, né? Ali os pontos, as pontes para o futuro a partir do momento de tudo ou nada. Lembrando que, para ser tudo ou nada, você precisa lembrar da imagem, do momento certo que você tomou aquela decisão, né? Qualquer outra decisão que você não lembre da imagem, que não lembre do momento, não é necessariamente um tudo ou nada. É qualquer outra coisa, menos o tudo ou nada. Legal. E só voltando uma questão minha do início, né? Essa importância da conexão do posicionamento pessoal, a gente fala de branding pessoal e o branding da empresa, né? Quando eu construo o pessoal, automaticamente ele levanta da empresa, os dois trabalham junto, eu preciso construir a marca empresarial e a marca pessoal. Como que é isso daí? Eles são dependentes, eles andam juntos? O que vem primeiro? Eu creio que o manifesto pessoal também determina, não num todo, mas em partes, ou pelo menos no início, e depois pode ir melhorando o manifesto da companhia, da empresa, do negócio. Se você tem um manifesto, você tem
algo que você não concorda. Se tem algo que você não concorda, você gera um movimento, né? Então, as empresas modernas são movimentos. Então, se eu falar para você quem é o doido que disse que quer levar ser humano, né, para Marte, a gente vai falar Elon Musk. Mas o que o cara faz? Ele faz foguete que dá ré. Ele também faz carros elétricos. Tá vendo, não faz, não. Foguete não dá ré, comandante. Nem que o Elon Musk disser isso, não dá. Então, isso é um movimento. Foguete dá ré. Pois é. Então, independente disso, a gente está gerando tração para ele, falando dele, né? Gerando conteúdo em prol, né, de alguém ou de uma empresa que está vendendo e faturando com isso. Então, o manifesto também tem a ver com aquilo que a pessoa não concorda, porque depois que a pessoa tem o posicionamento, ela vai para um outro nível, que aí é quando ela passa a criar seu próprio manifesto. Ela sabe quem é, ela sabe o que tem de errado no mundo, que ela tem poder de consertar. E aí ela cria empresas e negócios e produtos. Nós estamos aqui hoje, meus sócios estão aqui da Oceano Fiscal. O que um fotógrafo entende de tributação? Tanto quanto qualquer outro empresário, dono de negócio nesse país. Mas eu entendo de pessoas. Uma pessoa posicionada com uma mensagem clara, sabe quem é, ela pode ter múltiplos negócios. Eu invisto na Oceano Fiscal porque os meus valores são os mesmos valores dos meus sócios. Então, o meu manifesto, eu quero que as pessoas tenham negócios justos. Eu quero que alguém que tem qualidade, que tem uma história, que tem conteúdo, que tem solução para o mundo, eu quero que essa pessoa seja conhecida da forma certa e não da forma errada. Eu quero que ela tenha uma empresa com uma marca forte, eu quero que ela tenha uma empresa posicionada dentro do tamanho, da capacidade dos seus fundadores, dos seus gestores. Então, criar um manifesto de uma empresa, criar o posicionamento de uma empresa. Eu uso a Oceano Fiscal, que nós criamos essa marca há menos de um ano e que já é considerada uma das mais influentes nesse país, nesse ramo. Como é que se constrói uma empresa influente em um ano? Em um ano? Tendo posicionamento. Tendo posicionamento. O posicionamento é, cada vez que eu me posiciono, eu estou dizendo quem eu não sou, para ficar mais parecida com quem eu sou. Né? Então, quando a gente fez um manifesto, né? Mas você falou uma coisa aqui que para mim era um ponto cego, né? Manifesto é quando eu falo aquilo que eu não concordo. Isso. Esse é um manifesto. Então, o meu manifesto chega de caos. Eu não concordo que empresas paguem impostos indevidos. Eu não concordo que esses impostos fiquem nos cofres do governo. Eu não concordo que empresários sejam roubados por empresas que não são idôneas quando prometem restituir esses impostos. Por isso, sou sócio da Oceano Fiscal, porque a culpa não é do empresário. A culpa não é do governo. A culpa é do sistema. Sempre que eu crio um manifesto, eu não coloco culpa em ninguém. Eu coloco culpa num sistema. E aí, então, eu vou lá para organizar isso. A culpa nunca é de alguém. Nunca é de uma pessoa. O manifesto... Mas tem um vilão, não tem um vilão? O vilão é o sistema. O vilão é o sistema. Sempre o vilão. No manifesto, o vilão sempre é o sistema. Martim Lutero protestou. Era o sistema. Não era uma pessoa. Então, o manifesto é alguma coisa que eu não concordo, eu me posiciono com isso. Me posiciono. Certo? É algo que eu não concordo, que eu crio quem uma é o vilão. Isso. Sem vilão, não tem movimento. Tem que ter um vilão. Tem que ter um vilão. E qual que é a diferença de manifesto e movimento? O movimento é o que acontece a partir do manifesto. Fala mais. Vamos lá. Outro podcast. 5 vezes. Deixa eu usar um exemplo que o povo em casa vai saber. O que Martin Luther King... Qual o movimento dele? Que negros e brancos sentassem no mesmo restaurante para almoçar, para jantar, entrassem no mesmo... exatamente iguais. Então, eu não concordo que haja banheiros separados para brancos e negros. Eu não concordo que
haja essa separação numa sociedade apenas pela cor da pele. Então, esse é o manifesto. E aí o movimento é quem são as pessoas que se conectam, não importa se são brancos, se são negros, na época dele. Então, o movimento é gerado a partir desse manifesto. E aí, então, eu me conecto a esse movimento e eu vou lutar em prol dessa causa junto com o líder. Empresas são movimentos. Empresa que não é um movimento, então não existe causa, né? Tu quer ver uma coisa? Eu tenho um museuzinho próprio de Apple, tá? Quem tem Apple sabe que esse negócio de botão direito no mouse é coisa de PC, né? Não sei se estou falando uma língua estranha aqui, mas botão direito... Eu tenho dificuldade hoje quando eu pego um PC e eu vou usar o mouse, eu não consigo usar direito. Viu? Você conectou com o meu manifesto. Eu não concordo que a Apple venha colocar um botão direito. O fato é que o meu mouse não tem botão direito. Eu desligo ele e eu continuo usando o Ctrl. Por quê? Porque a Apple não é uma marca, é um movimento. É uma forma de eu me expressar, né? Então, é mais ou menos isso e mais um monte de outras coisas. É profundo isso, né, Rogério? É profundo. Legal, Legal, ó. Vamos Movimento, deixar aqui. A gente tem um manifesto. Empresário, qual que é o teu manifesto? Né? Mas O que é aquilo que você não concorda? Esse vai ser o seu manifesto. Quem que é o vilão? Né? Você tem que saber quem é o vilão. E o movimento é o que acontece a partir do momento em que você vai por tudo ou nada. Não culpe o concorrente. Tem muita gente que culpa o concorrente, culpa a empresa. Cara, sempre que você culpar alguém, você arranja encrenca. Não tem que culpar ninguém, culpa o sistema. Por quê? Porque se o sistema, se está sendo, aquilo está funcionando de um jeito errado, é porque o sistema está permitindo, né? Então, mas eu não sou um especialista em manifesto. Tem gente bem melhor que eu para falar sobre o assunto. O meu negócio é posicionamento. Posicionamento, Isso. legal. Posicionamento. Ocupe um lugar na mente do teu cliente. Único. Quando fala, a pessoa vai lembrar de você. É bem simples o exercício. O rapidamente. que as pessoas falam de você quando você sai da sala? Posicionamento. Show de bola. Vamos E aí, lá. Rô, Vamos deixar um pras comando final considerações? aqui? Vamos. O que as pessoas falam de você quando você sai da sala é um comando final, não é? Pois é. Sim. É um comando. muito bom comando. E aí, meu filho, Cara, qual mas- que é o seu comando? cara, O Everton já saiu Já largando saiu com largando mão. dele, né? Mas eu coloquei um aqui, ó. Eu anotei alguns aqui, né? Quem tem o que eu não tenho, sabe o que eu não sei. Para saber o que quero, antes eu preciso saber o que eu não quero. Aí tem mais um que eu anotei aqui, tem vários, né? Eu não preciso de ter treinamento para ser quem eu sou. Apenas preciso me lembrar. Vou deixar o resto para você, Rô. Tem alguns aqui, mas o que me pegou aqui é como que eu explico o que não existe? Dizendo aquilo que a coisa não é, né? É. E aí combina com o que a gente tá falando aqui. Automóvel, carruagem sem cavalos. Carruagem sem cavalos. E vou mais um final aqui. Não tem comunicação sem história. Não tem. Não existe comunicação Muito sem história. Uau. Everton, Uau. se o comandante que tá acompanhando a gente aqui, que tá assistindo isso daqui, quiser te encontrar nas redes sociais, como que ele faz? @RosaEverton no Instagram, Everton Rosa no Facebook, Everton Rosa no YouTube, Everton Rosa Rosa no Everton LinkedIn. no LinkedIn Everton, não, Rosa Everton também. E no X, né? Ex-Twitter é Rosa Everton também. Ficou estranho esse negócio do X, né? E do Twitter, né? Tá acostumado com o nome Foi Twitter. minha primeira né? rede social ativa mesmo que eu trabalhei foi Twitter, né? Na época da televisão. Eu tive um programa de televisão. Tive um programa... Nossa, essa é uma história longa. Mas era o Tweetcast, a gente media a audiência. Lá na TV Bandeirantes, em São Paulo, rede nacional, quando eu tinha o programa. Que legal. Que Que legal. Então, Comandante, e você aqui, ó, né? Se esse conteúdo te ajudou, então a gente vai pedir uma moral pra você. Clica no sininho pra ser notificado quando tiver episódio novo no ar. Dá um like, se inscreve no canal, compartilha, principalmente compartilhar isso daqui. Melhora a entrega, levar esse conteúdo aqui pra mais pessoas.
que mais, meu fã? Eu acho que é isso, né? Anotou os passos aí, são 4. Né? Eu acho que a gente tem que terminar com os 4 Posso dar passos. só um comando final? Bora. A melhor forma de prever o futuro é escolhendo ele. Uau. Boa. Tá na orelha do meu último livro. A melhor forma de prever o futuro é escolhendo Escolher o ele. futuro. E ó, vou levar como grande lição aqui de casa: origem, originalidade, bagagem, mensagem e imagem. Vamos trabalhar essas 4 coisas juntos aí. Vamos dar uma virada no ponteiro dos nossos negócios. Vamos ter. Show de bola. É isso aí. Obrigado. Valeu, comandante. Valeu, comandante.